Da maneira como foi, é claro que a direção do Náutico tinha que tomar uma atitude e tomou. Bom, amigos, agora falar, né, não fala xerife de hoje, falar a respeito, né, da saída do Hélio dos Anjos, né, no Náutico, né, da maneira que foi conturbada, né, isso eu acho que é ruim para o clube, é ruim para o treinador, né, houve uma declaração do seu filho Guilherme, né, muito chateado com algumas coisas, é muito difícil você analisar. Da maneira como foi, é claro que a direção do Náutico tinha que tomar uma atitude e tomou, né, demitindo o Guilherme, e depois o Hélio também, justa causa, enfim. Né? Claro, eles têm seus advogados, vão recorrer, mas acho que é um alerta para o Náutico, né, a todos os clubes do Nordeste. Eu acho que a gente toda hora está falando dos problemas financeiros, das dificuldades, mas elas precisam ser colocadas em ordem, né? Falta de pagamento, falta de estrutura, muitas coisas, né? Eu não quero entrar aqui em detalhes porque eu não estou no Náutico, eu não participo no dia a dia, mas realmente o Guilherme, ele é muito forte nas suas declarações, né? E às vezes se pergunta, ele poderia ter procurado a direção. E te digo mais, não sei de nada, não conheço nada, conheço o presidente, o Diógenes, o Edson, que são meus amigos, conheço a turma do Náutico, o Hélio também, seu filho. Eu não sou daquele cara que quando estou aqui na reportagem vou em busca de informações extras. Eu acho que eu sou um ex-jogador que, como tive agora no Cruzeiro, às vezes se dão muitas informações erradas e eu não quero ter essa informação errada. Cada um vai lutar, mas isso é ruim para o Náutico. Eu acho que o Clube Náutico Capibaribe é muito forte, é muito grande. Eu tenho falado muito nos últimos anos o comportamento do Ed no Náutico, né, cumprindo com seus jogadores nos últimos meses. Eu acho que a pandemia também, né, mas a gente não pode se apegar só na pandemia. Eu acho que o Náutico tem que buscar soluções. O Náutico é muito grande, tem uma torcida, tem pessoas importantes, influentes dentro do Náutico que podem ajudar, né, e a saída do Hélio, ela é muito conturbada, e isso é ruim para o Clube Náutico Capibaribe. Eu acho que tem que dar um basta à presidência do Náutico. Eu acho que não tem mais o que está se conversando aí, toda hora, né, cada um atira a primeira pedra. Já foi atirada pelo Guilherme, é se reunir e cada vez mais tentar elevar esse nome do Náutico. O Náutico vai disputar uma segunda divisão fortíssima, como o Sport, né, aí em Recife, e outros clubes do Nordeste, mas o Náutico vai disputar e eu acho que tem que dar um basta. É um campeonato pernambucano, tem Copa do Brasil, daqui a pouco começa o campeonato da segunda divisão, que vai ser um campeonato fortíssimo, para mim o campeonato mais forte de todos os tempos, esse da segunda divisão, né, que vai vir, e o Náutico precisa de paz. E nesse momento tão conturbado que a gente vê, esses problemas, isso é muito ruim para o Náutico, né? Eu acho que o Hélio tem que seguir a vida dele, o Guilherme, são pessoas capacitadas, pessoas sérias também, né? Mas é claro que com essas declarações abala um pouco o ambiente, e a única maneira dos diretores do Náutico era realmente buscar alguma solução, e essa solução foi tendo a demissão do Hélio e do Guilherme, né, que volto a dizer, são pessoas capacitadas, demonstraram isso no Náutico e outros clubes que se passaram, mas agora é hora de tentar uma paz entre os dois lados. Eu acho que é a melhor coisa, porque o Hélio foi importante para o Náutico e o Náutico também foi importante para o Hélio, e cada um vai buscar a sua vida, cada um vai buscar as melhoras, né? O Hélio como treinador e seu filho como um auxiliar, e o Náutico como um clube de futebol centenário, um clube tão forte e tão importante que é o Clube Náutico Capibaribe. Então desejo boa sorte aos dois. Naquela intensidade de jogo, porque não vem acontecendo nos jogos. Fala, galera do canal Ricardo Rocha 3, tudo bem com vocês? Voltamos com tudo. Eu e o meu pai Ricardo Rocha. Só lembrando que curto bastante, comente bastante. E se não segue a página Ricardo Rocha 3 no YouTube, então já sabe, sigam lá que vai ter muito conteúdo para você que gosta de futebol. Novas entrevistas, muitos comentários, campeonato da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, os campeonatos regionais. E falar um pouquinho dos campeonatos regionais, falar do que aconteceu no futebol pernambucano neste final de semana. Santa Cruz venceu e convenceu. O time do Lestro Júnior é o líder do campeonato pernambucano, venceu por 3-1 o time do 7 de setembro. Santa Cruz conseguiu abrir logo o placar com o Walter, né, que vem desempenhando um belíssimo futebol. Lembrando que o Walter, ele mesmo vem dando declarações que precisa perder peso, precisa melhorar sua forma física, mas Walter, nesse primeiro começo, vem desempenhando um bom futebol, um líder, né, no time do Santa Cruz. Eu acredito que o Santa Cruz consiga ainda bastante evoluir com a presença do Walter. O Santa Cruz também tem o Esquerdinho, uma grata surpresa, um jogador que
não começou de titular o Campeonato Pernambucano, mas ganhou a vaga e vem aí jogando muito bem. Já tinha jogado bem contra o Salgueiro, quando o Santa Cruz perdeu por 2-1, e no jogo passado conseguiu aí ditar o ritmo do jogo do Santa Cruz, um jogador que tem muita qualidade, mas o Walter conseguiu fazer o 2-1 com um belíssimo toque de falta ali, ele uma cobrança belíssima ali, conseguiu fazer o gol e o Santa Cruz saiu vitorioso por 3-1. Eu vejo que o time do Leston Júnior vem mantendo uma boa base, jogadores interessantes, jogadores que podem render ainda muito mais, sim, mas o Leston Júnior vem dando um padrão tático ao time do Santa Cruz, isso é muito importante. Hoje a gente sabe o time titular do Santa Cruz, claro que precisa melhorar uma peça ou outra, sim, simplesmente na parte defensiva. Eu vejo que o Júnior Sergipano não pode ser reserva do time do Santa Cruz, um jogador que tem muito potencial, confia muito no seu passe, e isso precisa ser muito bem aproveitado pelo time do Santa Cruz, mas também tem que ter muita cautela, já que no ano passado o Júnior Sergipano errou em algumas das vezes, mas é um jogador que, para mim, eu vejo que ele tem muita qualidade e pode agregar ainda mais ao time do Santa. Pelo time do Náutico, jogou contra o Fortaleza, um grande jogo pela Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste vem impressionando muito o nível técnico desta Copa do Nordeste, o Bahia mesmo vencendo por 5-0, o Fortaleza jogando somente este campeonato Copa do Nordeste, porque ele só entra na reta final no campeonato cearense, que para mim é um erro ter participado do começo ao fim do campeonato estadual, mas é o regulamento, né, do campeonato, então temos que respeitar. Mas eu vejo que o Náutico conseguiu muitas das vezes botar essa bola no chão, trabalhar ela, quando acionado o Jean Carlos, conseguiu distribuir muito bem as jogadas, o Haldner também, o Djavan. Eu vejo que o time do Náutico tem uma evolução muito grande, lembrando que o Náutico passou por um momento de turbulência nestes últimos dias, né, com a demissão do treinador Hélio dos Anjos, com a demissão também do seu filho e também auxiliar o Guilherme dos Anjos, mas o Náutico já tem o Felipe Conceição. O Marcelo Rocha entrega um time que, no meu modo de ver, foi muito bem no jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza, taticamente e tecnicamente, muitas das vezes sobressair pelo time do Náutico com as peças que o Fortaleza tem, mas o Náutico demonstrou muita garra, muita força, muita vontade, e isso foi entregue dentro de campo. O Náutico tinha nas suas características antigamente esse perde e pressiona, e eu vejo que com o Marcelo Rocha ele conseguiu desempenhar um bom futebol, os jogadores. Claro que o Marcelo é auxiliar da casa, conhece muito bem a sua equipe. Agora com o Felipe Conceição, um treinador emergente aí dessa nova safra de treinadores, vamos ver o que vai acontecer. Conhece muito bem uma Série B muito disputada, mas o Náutico tem, antes da Série B, tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Pernambucano, e o Náutico precisa ir bem e ganhar fôlego para uma Série B que é muito bem disputada no ano 2022. Já pelo lado do Sport, o Sport conseguiu empatar mais uma vez dentro de casa contra a equipe do Afogados do Sérgio China. O Sport, no primeiro tempo, eu não gostei, o Sport não vem jogando bem no primeiro tempo. Teve a estreia do Sabino, agora no segundo tempo, com a entrada de algumas peças, o Everton Felipe mais uma vez entrando muito bem. Já são 3 jogos que ele vem entrando e mudando a característica de jogo do Sport, um jogador que vem demonstrando bom futebol e precisa demonstrar esse bom futebol, que é um jogador que tem qualidade, só que passou nesses últimos tempos uma depressão muito forte, como o mesmo já falou em entrevistas anteriores, e vem demonstrando bom futebol, né? À toa que passou 77 jogos sem fazer gol, isto mesmo, 77 jogos, e no jogo passado contra o time do Afogados conseguiu o gol do empate do time do Sport. Eu vejo que o Sport precisa evoluir urgentemente. Um ponto negativo para mim do time do Sport: o primeiro tempo já não é o primeiro tempo que eu vejo que vem acontecendo isso. Já são 3 jogos que o primeiro tempo do Sport é muito abaixo mesmo, e também seu treinador Florentino, que foi expulso, conseguiu jogar a bola no peito do atleta do Afogados, e ambos foram expulsos. Muito errado que o Florentino fez. Acho que o Florentino tem qualidade, sim, mas a gente também tem que lembrar que o Sport é um time grande, time de massa, e o torcedor cobra demais. Eu vejo que o Sport precisa urgentemente mudança de atitude. Nesse próximo jogo que vai acontecer amanhã, o Sport mais ou menos vai ter 80% do que ele já espera de seu time titular. Então veremos o que vai acontecer com esse time do Sport. O Sport precisa ligar o alerta, porque não vem jogando muito bem o primeiro tempo. O segundo tempo do
Sport vem desempenhando bom futebol. Lembrando que o Alanzinho é um jogador que vem me interessando bastante, um jogador que tem muita movimentação, tem qualidade, só que ele sozinho não faz, uma andorinha só não faz verão. Acho que ele, Everton, Felipe, entre outros jogadores que podem render muito mais, estão demonstrando dentro de campo. Agora o Florentino tem que fazer algo diferente. O Sport tem que voltar até aquela marcação lá em cima, aquela intensidade de jogo, porque não vem acontecendo nos jogos, tá bom, pessoal? Então, curta bastante, comente bastante e lembre-se, vá no canal Ricardo Rocha 13 e se inscreva. Valeu, forte abraço a todos.